Olá! Nesse vídeo falaremos sobre ondas eletromagnéticas. Para isso, vamos fazer uma contextualização breve de como estavam as pesquisas na eletricidade e no magnetismo no século XVIII e XIX. No século XVIII, as pesquisas na eletricidade e no magnetismo elas se amplificaram. Aumentaram os experimentos, o conhecimento da área da eletricidade e do magnetismo. Porém, elas ainda eram áreas independentes. Eletricidade envolvia corrente, processos de carga, de eletrização. Magnetismo, o ímã, bússola, enfim, eram duas áreas ainda independentes. No século XIX, se amplifica, aumenta as pesquisas e os experimentos. E houveram dois trabalhos importantes para nós introduzirmos as ondas eletromagnéticas. Um ocorreu em 1820, de um físico e químico dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted. Ele apresentou um trabalho em que ele mostrou um experimento, um fenômeno muito interessante, que é, ao passar corrente elétrica por um fio, ocorre uma deflexão de uma bússola. Em outras palavras, ao passar corrente elétrica por um fio, gera um campo magnético em torno desse fio que provocou a deflexão da bússola. Ou seja, corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas. Fluxo ordenado de cargas envolve o quê? Campo elétrico. Então, um campo elétrico está gerando um campo magnético. Então perceba que agora ocorre uma ligação entre a área da eletricidade, o campo elétrico, conectando com a área do magnetismo, ou seja, campo magnético. Então, esse trabalho em 1820 foi extremamente importante. E aí, adivinha uma outra pergunta. Olha, se campo elétrico pode gerar um campo magnético, será que um campo magnético poderia gerar um campo elétrico? Então, demorou 11 anos, porque esse trabalho foi em 1820. Em 1831, dois físicos independentes, o físico e químico Michael Faraday e o físico americano chamado Joseph Henry, eles de maneira independente mostraram que se você altera o campo magnético próximo de um fio, isso permite gerar uma corrente elétrica. Ou seja, um campo magnético pode gerar corrente elétrica. Ou seja, um campo magnético pode gerar campo elétrico. Porque se a corrente é porque há um campo elétrico. Então, é o caminho contrário. Um campo elétrico pode gerar um campo magnético. E um campo magnético pode gerar um campo elétrico. Então, com esses dois importantes trabalhos, vamos falar de uma outra pessoa extremamente importante, que é James Clerk Maxwell. Esse físico e matemático escocês viveu 48 anos e deixou uma vasta obra na ciência. Ele deixou trabalhos na geometria, na hidrostática, na ótica. Ele estudou inclusive os anéis de Saturno, mas o seu trabalho mais importante foi o desenvolvimento da teoria eletromagnética. Então, ele desenvolveu as equações matemáticas, a estrutura que consegue descrever os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. E não só isso. Ele apresenta uma teoria que mostra que eletricidade e magnetismo só são expressões dos mesmos fenômenos eletromagnéticos. Aqui estamos expondo as 4 equações de Maxwell, que conseguem descrever os fenômenos elétricos e magnéticos, inclusive perturbações dos campos elétricos e magnéticos, que são as ondas eletromagnéticas. Então, com isso, ele realiza uma unificação. A área da eletricidade e do magnetismo, ele também unifica a área da ótica na mesma teoria eletromagnética. Isso porque
as equações de Maxwell, elas também conseguem descrever perturbações do campo elétrico e magnético, que são as ondas eletromagnéticas, e que, como nós veremos, a luz ela se enquadra nas ondas eletromagnéticas. Então, vamos continuar falando um pouquinho agora sobre as ondas eletromagnéticas. Para isso, vamos só recapitular que campo elétrico pode gerar um campo magnético e aqui um campo magnético pode gerar um campo elétrico. Pois bem, Maxwell ele já conhecia essas informações e no desenvolvimento da sua teoria eletromagnética ele estava estudando a dinâmica dos campos elétrico e magnético. Vamos apresentar aqui esse caso de uma partícula positiva. Em torno dela, aqui um campo elétrico. Se eu modificar a posição dessa partícula, modifica o campo elétrico em cada ponto. Olha o que acontece quando eu modifico a posição dela. Gera-se uma perturbação do campo elétrico. Ó, uma perturbação do campo elétrico. Então, vou deixar ela oscilando, olha só. Oscilando vai gerando perturbações no campo elétrico. O que o Maxwell, pelas equações, obteve é que essa perturbação não é só uma perturbação do campo elétrico, porque ao perturbar o campo elétrico, ao variar o campo elétrico, você gera um campo magnético. E o contrário também acontece. Se um campo magnético ele variar, gera-se um campo elétrico. Então, com isso, a perturbação não é só uma perturbação de um campo elétrico, e sim de um campo eletromagnético. E a estrutura dessa perturbação é uma onda que tem esse formato aqui. Olha, essa parte em rosa, ele é uma onda transversal, que é uma variação do campo elétrico. Isso aqui é só o campo elétrico. E perpendicular a esse plano, nós temos aqui uma outra onda, que ela é o campo magnético. Então, temos aqui em rosa o campo elétrico e em azul o campo magnético. E esse tipo de onda ela é descrita da seguinte maneira. A variação do campo elétrico vai gerar um campo magnético e a variação do campo magnético gera um campo elétrico. Então, as duas elas se propagam de maneira conjunta. A onda elétrica, o campo elétrico e o campo magnético. Isso é uma onda eletromagnética. Pelas equações, havia uma questão interessante, que essa onda ela só é estável com uma única velocidade. Ela só pode ter uma única velocidade, que é a velocidade da onda eletromagnética. Se for menor do que essa velocidade, o campo elétrico e magnético eles vão diminuindo até sumir. Não é uma onda estável. E se essa onda tivesse uma velocidade maior do que essa velocidade única da onda eletromagnética, os campos elétricos e magnéticos iriam aumentar e de maneira que essas amplitudes tenderiam ao infinito, o que isso não é plausível fisicamente. Então, ela só é estável com uma única velocidade, que é a velocidade da onda eletromagnética. É possível, pelas equações de Maxwell, calcular essa velocidade utilizando constantes elétricas e magnéticas. E esse valor, quando Maxwell foi calcular, o valor da onda eletromagnética foi aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Porém, essa velocidade era a velocidade muito próxima dos cálculos, dos experimentos que se tinham na época da velocidade da luz. Então Maxwell, percebendo que essa velocidade era muito próxima à velocidade que se conhecia na época da velocidade da luz, ele coloca a seguinte consideração: será que a luz seria uma onda eletromagnética? Então ele coloca essa possibilidade de que a estrutura da luz é uma onda eletromagnética. Porém, Maxwell
não estaria vivo para ver a confirmação experimental da sua hipótese, pois Maxwell ele falece aos 48 anos de um câncer abdominal em 1879. 9 anos depois, o físico alemão Heinrich Hertz ele faz o experimento que mostra que a luz é uma onda eletromagnética, pois a luz ela é descrita pelas equações propostas por Maxwell na sua teoria eletromagnética. Tudo bem? Então, até a próxima.